Os casos de doenças respiratórias aumentaram em Araçatuba e já provocaram impacto no sistema de saúde da cidade. Ao mesmo tempo, a vacinação contra a gripe segue com baixa adesão, mesmo entre os grupos mais vulneráveis. Para entender melhor esse cenário, nós vamos conversar agora com a Priscila Sestaro, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, que vai trazer aqui orientações importantes para você e explicar as ações que estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Você que tem alguma dúvida sobre esses problemas respiratórios, sobre a vacina contra a gripe, manda aqui para a gente, que a gente já repassa agora mesmo ao vivo para a Priscila. Priscila, muito bom dia, muito obrigada. Ai, que eu fiz aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. É que eu achei que tivesse tirado o meu áudio aqui, mas está tudo bem. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês novamente. Priscila, você esteve aqui no começo da campanha da vacina e, assim, infelizmente, eu lamento ter que chamar você aqui novamente, porque o motivo de hoje não é tão bom, né? A vacinação está muito baixa e os números de atendimentos no pronto-socorro e nas UBS mostram um crescimento expressivo nos casos de doenças respiratórias em Araçatuba. Qual que é o cenário atual que vocês têm acompanhado na vigilância epidemiológica? Infelizmente, né, a gente vê a baixa adesão, né, da população, então, na estratégia de vacinação. Então, assim, mesmo diante de todos os esforços, né, que a Secretaria de Saúde vem realizando, com vacinação extramuro, ou seja, vacinação no shopping, vacinação nas escolas, vacinação em todas as nossas UBS, vacinação em horários diferenciados para dar oportunidade para todos se protegerem, mas a gente vê que ainda é uma baixa adesão, uma baixa procura por toda aí a nossa população aqui no nosso município. E esses casos de aumento de problemas respiratórios, o que as pessoas estão tendo com mais frequência? O que elas têm apresentado? Quais são essas doenças que têm sobrecarregado os sistemas de saúde aqui de Araçatuba? Sim. Esse período do ano é um período bastante complicado, né? Esse período do outono, antes da chegada do inverno, né? Várias doenças respiratórias, elas são mais presentes, principalmente por causa das alterações climáticas. Então, a gente vê que vários vírus respiratórios, gripe, influenza, né? Às vezes a gente fala assim, tá com influenza, tá com gripe, mas são vírus respiratórios que podem manifestar sintomas graves, né, da doença. Então, a gente vê vários vírus circulando, né, nesse período do ano, e aí, infelizmente, o público aí que está sendo mais prejudicado são as nossas crianças menores de 5 anos. O que acontece com essas crianças? É a bronquiolite? A gente tem vários sintomas, né? Então, são sintomas que acometem mesmo, né, a parte respiratória. Então, a gente tem crianças com sintomas de gripe, de influenza, né? Nós temos crianças com sintomas do vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa, então, uma das manifestações graves desse vírus é a bronquiolite, mas nós temos também outros sintomas, como, por exemplo, a pneumonia. Então, infelizmente, vários sintomas respiratórios, ele vem, né, manifestando nesse período do ano. Priscila, e quais são os sintomas que as pessoas que te apresentarem precisam realmente procurar uma ajuda médica? É importante essa sua fala, né? Porque às vezes a gente fica assim, qual a diferença? Eu tô resfriada ou eu estou com gripe? Ou alérgico, né? Porque esse período ou é uma também crise propício para muitas alergias. Verdade, né? Esse clima seco, né? Essas alterações, uma hora parece que tá, né? A temperatura tá um pouco mais baixa, outra hora tá um pouco mais alta, mas assim, ó, a gente precisa entender que resfriado, né? Ele vai dar aqueles sintomas leves, às vezes aquela tosse seca, aquela coriza, né? Que é o nariz escorrendo, né? Agora, uma gripe não. Ela vai te causar o quê? Febre. Febre, mal-estar, dor no corpo. Sabe aquela sensação de ficar deitada? É aquela sensação. Eu preciso buscar ajuda. Então, é importante que as pessoas que estão com esses tipos de sintoma busquem atendimento médico imediatamente. E no caso das crianças, é importante observar ali o padrão de respiração, se muda, se tem uma falta de ar ou se a respiração está diferente, né? Isso. A gente tem realizado várias capacitações, né, com as nossas equipes médicas de enfermagem para se atentar, então, aos sintomas
graves da doença, né? Então, as nossas crianças, principalmente as nossas crianças menores de 1 ano. Então, a gente precisa ficar atento, né? E qualquer sintoma que foge ali da realidade, porque às vezes os pais, eles não vão conseguir identificar o que a sua criança tem. Então, se o pai percebe ali que tem alguma diferença, que essa criança está um pouco cansadinha, sabe? Aquelas crianças que amamentam, ela não está conseguindo amamentar, ela está ficando cansada, leve ao pediatra imediatamente. Os casos mais graves são nas crianças menores, né? Quanto mais novinha a criança, maior o risco. A gente vem presenciando aí casos graves em crianças menores de 5 anos. Então, é importante se atentar, porque esse já é um reflexo da não vacinação. Eu ia perguntar sobre isso agora. E essas doenças que a gente está vendo aí agora, esse aumento, elas poderiam ser prevenidas ou até, às vezes, não tem como a pessoa não contrair a doença, mas de uma forma menos grave se ela estiver vacinada? Sim, com certeza. O calendário nacional de vacinação, ele previne contra diversos tipos de doença, né? Então, é importante que todos os pais que estejam nos ouvindo, né, levem as suas crianças para serem vacinadas, né? A vacinação, ela é segura, ela apresenta uma excelente eficácia, não tem contraindicação. Então, às vezes, os pais, eles ficam inseguros, nossa, eu vou dar a vacina da influenza, né, a vacina da gripe, né, e a minha criança vai ficar gripada. Não, a vacina da gripe, ela não causa gripe, né? Então, é importante que os pais levem as suas crianças. E crianças menores de 2 anos têm um hall de vacinação ali disponível no calendário. Então, é importante que o pai pegue a sua carteirinha, né, da sua criança, levem para um profissional fazer uma avaliação, porque tem a vacina contra a pneumonia, tem a vacina contra a meningite, então tem diversas vacinas que protegem contra sintomas aí respiratórios e que estão disponíveis no SUS. Priscila, bom dia novamente. Bom dia. Você destacou que não tem contraindicação nem para gestantes? Não. É uma pergunta que a Ana Paula Sabe fez aqui pelo WhatsApp. Não, a vacina contra a influenza, ela está disponível inclusive para nossas gestantes, porque as nossas gestantes, elas precisam estar protegidas, né? Porque crianças menores de 6 meses não é recomendado a vacinação. Então, a gente precisa proteger as nossas gestantes para que elas passem essa proteção para os seus bebês. As próprias gestantes têm uma imunidade mais baixa, elas também precisam desse cuidado. Elas pertencem ao grupo de risco. Então, a gente vê que hoje poucas gestantes buscaram pela sua vacina. Mesmo diante das buscativas, mesmo diante de horários diferenciados, apenas 19% das nossas gestantes foram vacinadas. Além disso, tem também as mulheres, as puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter filhos. Isso. Elas também precisam tomar a vacina, principalmente quem amamenta, né? E vai conseguir proteger aquela criança com menos de 6 meses. Porque a criança com menos de 6 meses não pode tomar vacina, né? Não pode. Então, é importante que as mães que amamentam recebam a dose da vacina, principalmente para passar essa proteção para o seu bebê. Aliás, as que não amamentam também, né? Porque se elas contraírem a gripe numa forma mais grave, elas também vão transmitir esse vírus pro bebezinho, né? Isso mesmo, Sueli. Então, assim, a vacinação, ela está disponível hoje para toda a nossa população. Então, todas as pessoas podem buscar pela vacinação. Nós vamos estar trabalhando amanhã, que é sábado, vamos trabalhar o dia todo, não vamos fechar no horário do almoço. Então, assim, é um acesso para que toda a população tenha direito aí, né, receba a sua dose da vacina. Priscila, fala pra gente sobre a cobertura da vacina da gripe. Ela protege de quais doenças ou quais vírus? A vacina disponível hoje pelo Ministério da Saúde é uma vacina trivalente, então ela vai proteger contra 3 vírus. A influenza A H1N1, a influenza A H3N2 e também a influenza B. Que são doenças graves, H1N1 Sim, principalmente, com né? certeza, são doenças graves. Lembrando que a vacina, ela também não protege apenas de você contrair o vírus, mas de manifestar os sintomas graves da doença e evitar internação, né? Priscila, desculpa, eu tô ainda com tosse. Não é gripe, é alérgico, mas eu tô com tosse. Sim. E me diz uma coisa, essa vacina, ela não protege contra o vírus da Covid? Não. São vacinas diferentes. Então, assim, a vacina contra a Covid-19 é uma, a vacina contra a influenza é outra vacina, tá? São vírus diferentes, são vacinas diferentes. Tem muita gente que acredita que
tem a vacina da gripe, vai proteger de forma escondida, velada, que tá ali também a vacina da Covid junto com a vacina da gripe. Isso não é verdade. Olha, você sabe que eu amei essa sua fala, porque a gente está recebendo muitas fake news e isso acaba atrapalhando todo esse serviço, esse trabalho, essa intensificação da vigilância. Então, assim, ó, a vacina contra a influenza, que é a gripe, ela não está incluindo dentro ali, né, dos vírus que são protegidos, o vírus da Covid-19. Então, não tem nada a ver. A vacina contra a Covid-19 é outro laboratório, é outro fabricante. Que também é segura. Também é segura, apresenta uma excelente eficácia. É importante a gente também saber que está circulando o vírus da Covid-19. Então, nesse período do ano, está circulando o vírus da Covid-19, o vírus da influenza, H1N1, H3N2, a influenza B, vírus essencial respiratório, adenovírus, rinovírus. Então, são vários vírus respiratórios que são vírus graves, né? Que pode manifestar sintomas graves da doença. Então, por que não se vacinar? As duas podem ser tomadas ao mesmo tempo? Pode, Suelen. Mas se a pessoa falar, não quero tomar da Covid, quero tomar só a tradicional da gripe, também tudo bem. Tranquilo, é só buscar pela dose da vacina, numa sala de vacina ali mais próxima da sua residência, que você será imunizado. Sim, eu ia perguntar se podia tomar as duas vacinas juntas, mas é uma dúvida que eu tenho recorrente, que é em relação, por exemplo, eu sou doador de sangue, então se eu tomar da gripe hoje, eu posso doar sangue à tarde? Não, aí você vai esperar e aí você depois vai realizar, então, a doação de sangue. A gente não recomenda fazer no mesmo dia. Geralmente, o Hemocentro, ele pede aí uma semana, é o prazo mínimo aí pra gente estar realizando. Ah, tá certo. A vacina da gripe tem efeitos colaterais ou ela apresenta algum efeito, assim, após a vacinação? Não. Existem algumas reações adversas pós-vacinação que é esperado, que é a dor no local, né, ali onde eu recebi a dose da vacina. Existem algumas pessoas que ficam com mal-estar, né, um pouquinho de dor no corpo, mas ela apresenta sintomas leves. Tá? Então, assim, ela é segura. A gente, desde quando iniciamos a campanha da vacina, já faz mais de 20 anos que a gente realiza a campanha da vacina contra a influenza, a gente não recebeu nenhuma notificação de eventos adversos pós-vacinação. Quais são as vacinas que podem ser tomadas na atualização da carteira de vacinação junto com a gripe? Então, quem for amanhã, todos os postos estarão abertos. A gente vai reforçar isso depois, mas eu vou lá com a minha carteirinha de vacinação ou do meu filho. Quais outras vacinas que podem ser aplicadas junto com a vacina da gripe? Então, assim, todas as vacinas do calendário vacinal, elas estarão disponíveis. Então, por exemplo, se eu estou com a minha vacina contra a meningite em atraso, eu posso tomar. A vacina contra a pneumonia, eu posso tomar. Sarampo, posso tomar. Então, todas as vacinas que pertencem ao calendário, elas estarão disponíveis, né? Elas estão disponíveis, né? Todos os dias. E ela pode ser, né, administradas juntamente com a vacina da influenza. Priscila, a cobertura vacinal está muito baixa em alguns públicos específicos, prioritários principalmente. Qual é o público que está com menor adesão e que está preocupando vocês? As nossas crianças. Infelizmente, nós conseguimos aí imunizar até esse presente momento somente 5% das nossas crianças. Então, assim, lembrando que hoje o maior público, né, que está sendo acometido com sintomas respiratórios são as crianças. Então, é importante que os pais levem as suas crianças para serem vacinadas, né? Hoje a gente está com um aumento significativo no nosso pronto-socorro de atendimento de crianças menores de 5 anos. E esse público-alvo é o público-alvo da campanha. E esse aumento já é um reflexo do ano anterior, onde as crianças também não foram vacinadas. É complicado, porque a gente sabe que na Santa Casa eles já estão ali com mais que a capacidade, atendendo mais que a capacidade de leitos na UTI pediátrica e também no pronto-socorro da Santa Casa, que funciona da forma portas fechadas. Você não pode entrar com a criança ali como um pronto-socorro municipal. As crianças que vão para lá, elas são transferidas de outro lugar para receber um suporte de uma forma ali de alta complexidade. E tudo isso já está funcionando ali no
na capacidade máxima, Na capacidade máxima, Suelen. E existem também, Suelen, outras maneiras, né, de prevenir aí doenças respiratórias, que é evitar aglomeração. Então, assim, eu acho que nesse período do ano, vale a pena a gente relembrar daquelas etiquetas respiratórias, né? A lavagem das mãos, a utilização de álcool gel. Às vezes as pessoas esquecem, né? Acaba tocando em superfícies, né, onde todo mundo toca, né? Como, por exemplo, corrimão de escada. Então, assim, esse momento é um momento crítico. Então, assim, ó, evitar lugares aglomerados, onde tem o maior número de pessoas ali, onde não tem circulação de ar, né? Fazer uso do álcool gel. Tô gripada, tô resfriada, não sei o que eu tenho, use máscara. Não visite crianças. Assim, a gente tem uma cultura, né, da criança nascer, a gente corre e vai visitar. Então, se eu tô com sintomas respiratórios, eu não vou visitar aquele bebezinho, né? É complicado a gente falar isso, mas é algo seguro, né? Para a gente evitar, então, a transmissão dessas doenças. Vamos reforçar aqui, porque Araçatuba, a campanha de vacinação, ela está sendo realizada para públicos prioritários, mas a Araçatuba abriu para todo mundo. Isso, então, ó, nossas unidades, elas já estão abertas para atender toda a nossa população. Então, assim, amanhã na nossa campanha do dia D, todos que buscarem pela dose da vacina, nós vamos vacinar. Todos. Todas as UBSs vão funcionar? De que horas a que horas? Reforça pra gente, Priscila. Todas as unidades urbanas, né? Elas estarão abertas a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas. E não vão fechar no horário do almoço. O que precisa levar para receber a vacina? Apenas um documento pessoal, né, um documento com foto, e aqueles, né, menores de idade, aquelas crianças, é importante que eles, que os pais, né, levem a carteirinha de vacinação dos seus filhos. Por quê? Se tiver mais alguma vacina que estiver em atraso, né, é importante que aí a gente vai estar atualizando toda a caderneta de vacinação. Priscila, e quem não pode tomar a vacina? Hoje, a vacina ela só é contraindicada para quem estiver com febre. Com febre. Com febre. Se eu não estou com febre, não tem problema. Pode ir que você vai ser... Comorbidades também? Não, todas as comorbidades, muito pelo contrário, eles pertencem ao grupo prioritário. Então, se você é hipertenso, diabético, tem algum problema respiratório, é importante que você receba a sua dose da vacina. Tô com sintoma, mas quero tomar vacina porque eu acho que vai melhorar no outro dia. Acontece? Pode tomar. Pode tomar vacina. Pode tomar. A única contraindicação é febre. Porque mesmo. assim, ó, existem algumas pessoas que às vezes elas vai estar apresentando sintomas respiratórios, principalmente aquelas pessoas que são alérgicas, o ano inteiro. Então, se você for, né, fazer essa avaliação, ela não vai poder tomar vacina nem um período do ano? Não. O Ministério da Saúde, através de várias notas técnicas, ele deixa bem claro que a única contraindicação é febre. Os demais sintomas podem receber a dose da vacina. E lembrando, acho que é bom lembrar, né, pessoal, que ainda dispensou as máscaras, tá com algum sintoma, utilize a máscara, viu, Nelly? Só reforçando essa situação. Importante, gente. As etiquetas respiratórias, né, que a gente ouvia muito falar na época do Covid, né? Mas se hoje eu estou com sintomas respiratórios, eu estou, né, eu preciso às vezes me deslocar para algum local, utilize a máscara. Ela é uma barreira, ela vai evitar que outras pessoas, né, contraiam a doença. Priscila, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, recebam esse alerta, participem da campanha de vacinação neste sábado, reforçando as UBSs na cidade de Araçatuba serão abertas das 8 às 17 horas. Das 8 às 5 da tarde. Então, vai lá, não precisa levar nada, tirando as crianças, que é bom levar carteirinha de vacinação. Vai com um documento com foto. Não precisa ser a UBS que a pessoa mora perto. Se eu estiver passando num local da cidade oposto de onde eu moro, posso tomar vacina. Tranquilo. Qualquer uma das nossas unidades estarão abertas, independente. Eu trabalho ali perto da região da Zona Leste, então eu vou ali naquela unidade. Tranquilo, nós iremos atender toda a nossa população. Muito obrigada, Priscila, e a gente espera que você não precise voltar aqui para falar desse assunto, que você volte aqui para falar de outros e de preferência positivos. Imagina, eu que agradeço pelo convite e faço também um convite para todos que estão nos ouvindo, né? Bora lá se vacinar! Muito obrigada, agora são 9h20.